Olá, a comunicação da gente aqui hoje é sobre as exposições de arte francesa no Rio de Janeiro e em São Paulo no início do século XX. Essa pesquisa eu não fiz sozinha, tá? Somos três a fazer essa pesquisa. Eu, a professora Ana Cavalcante, a Débora Pôncio e o João Paulo Castro, que foram meus alunos na Escola de Belas Artes da UFRJ. Tanto a Débora quanto o João Paulo, eles tiveram bolsa PIBIC, a Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, para me auxiliar numa pesquisa que eu fiz, que estou fazendo ainda sobre o impressionismo no Brasil. De fato, a origem da pesquisa que ele está mostrando agora, hoje, ela vai surgir dessa investigação sobre a recepção do movimento impressionista francês no Brasil. Duas perguntas foram muito importantes. Primeiro, a que obras de arte francesa os artistas nacionais tiveram acesso, sem sair do país, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX? E, entre essas obras, havia pinturas impressionistas? Para responder essas perguntas, foi feita uma pesquisa na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. A tabela que vocês estão vendo agora é o resultado dessa pesquisa. Até o momento, foram computados 30 exposições e um total de quase 160 artistas participaram delas ao longo dessas décadas. Antes da década de 1910, não encontramos nenhuma menção à exposição de arte francesa aqui no Brasil. Na década de 10, a gente vai encontrar 7 menções, 7 exposições a gente conseguiu identificar, e na década de 1920, 23. Então, a gente vê aí como esse número vai aumentando. Essa multiplicação de exposições em outros espaços muito variados, ela vai refletir uma modernização que estava acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, no início do século XX. Ela mostra essa ampliação do circuito artístico, para além da Escola Nacional de Belas Artes, com essa abertura de novos locais de exposição, e as galerias de arte, e isso tudo vai estimular muito o público brasileiro vai se interessar cada vez mais por essa produção e também vai comprar mais obras de arte. Como essas 30 exposições não daria para a gente tratar de todas elas de uma vez só, a gente resolveu fazer pequenas seleções. Então, a gente vai tratar da Exposição Francesa de Pintura e Escultura, que aconteceu em 1918, na Escola Nacional de Belas Artes, depois dos 4 salões da Red Star, que aconteceram entre 1922 e 1926, e, por fim, vamos falar das exposições de arte francesa da Galeria Jorge, que aconteceram de 1918 até 1929, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, elas começaram em 1923. Vamos começar, então, pela Exposição Francesa de Pintura e Escultura, que aconteceu em 1918, na Escola Nacional de Belas Artes. Ela foi um evento oficial, incentivado pelo governo francês, ela vai ser promovida pela Câmara de Comércio Franco-Brasileiro e também vai receber todo o aporte do embaixador, o Paul Claudel, que é essa figura que está sentada aqui no meio, segurando a bengala. O total de obras da exposição, 130 telas, 16 esculturas, muito variadas, porque eles pretendiam fazer um pequeno pupurri, um conjunto, trazendo obras que tinham sido expostas em vários salões parisienses, tanto os mais tradicionais quanto os mais abertos às vanguardas. Por isso, nessa exposição, há uma grande variedade estilística. E a gente sabe que os estudantes da Escola de Belas Artes vão ser influenciados por essa exposição, como a gente expõe com mais detalhes no artigo que está sendo publicado nos anais desse encontro. Vamos ver agora os salões da Red Star, que aconteceram entre 1922 e 1926. Foram 4 edições, sempre organizadas pelo Henri Blanchon. O Henri Blanchon tinha um contato com uma galeria francesa, que era Georges Petit, muito importante, e vai trazer, então, obras de artistas franceses para serem expostas aqui no Brasil. O destaque foi para o Salão de 1922, essa notícia que a gente está vendo aí foi publicada na Fonfon sobre essa exposição de 22. E quando a gente estuda um pouco mais as obras dessa exposição, a gente vê também uma grande variedade, obras mais da tradição, obras um pouco mais já com novidades, mas a base eram obras muito ligadas às paisagens da Escola de Barbizon e também pinturas impressionistas. Quanto às exposições de arte francesa da Galeria Jorge, elas merecem realmente muito destaque, porque elas foram muito frequentes, elas foram numerosas e elas atraíram muita atenção da imprensa, também do público, e a gente também percebe que tem um grande destaque para a exposição de 22. Nesse caso aqui, a gente está trazendo um recorte do jornal A Gazeta de Notícias de 1919, e é interessante o que vem escrito ali, as magistrais belezas da moderna arte francesa. Essas exposições da Galeria Jorge, elas vão ser sempre muito divulgadas na imprensa. A gente nota também que o Jorge de Freitas, que era o Marchand, ele tinha um cuidado muito especial, fazendo convites de exposição, como a gente está vendo aqui, catálogos,
e sempre muito noticiada. A gente está vendo agora aqui um recorte de jornal de 18 e um outro de 22. Os artistas que expuseram, tanto nessas exposições que eu destaquei agora com mais calma, quanto nas outras todas que estão na tabela, quando a gente faz um estudo mais geral, a gente encontra, então, aproximadamente 160 artistas franceses ou estrangeiros atuantes na França. E se a gente for ver assim, qual era o perfil desses artistas, majoritariamente eram homens, eram vivos naquele momento, atuantes, e a formação deles era mais tradicional, assim, pelo menos era oficial. Eles tinham estudado em escolas, academias francesas, tinham participado dos salões, receberam prêmios. Os mais mencionados nos jornais foram o Jean Geoffroy, Edgar Maxence, Édouard Françoisier, Auguste Prévost-Valéry e Henri-Eugène Delacroix. Não confundir com o Delacroix, um grande mestre do romantismo, apenas tem o mesmo nome do outro. Aqui a gente está trazendo 4 obras, né, do François-Edouard Zier, do Edgar Maxence, do Jean Geoffroy e do Delacroix, e a gente nota aqui uma grande diversidade de temas e faturas. Pegando agora mais em detalhe, essa mulher, né, esse nu feminino do Maxence, olha como ele, desculpa, o nu feminino do Zier, como ele contrasta com essa mulher religiosa ali do Maxence, a fatura também, a maneira de pintar é muito diferente, assim como são diferentes esses 2 quadros que também passaram pela Galeria Jorge. Esse do Jean Geoffroy, com essa figura ali do menino, uma cena realista, e essa cena mitológica da dança antiga, do Delacroix. Então, os estilos das obras, elas vão tangenciar, às vezes, o realismo, muitas vezes tem influência do impressionismo, tem notas de simbolismo, tem notas de fauvismo, e a gente também percebe que alguns artistas vão se dedicar a temáticas específicas. Foi o caso do Jean Geoffroy, que a gente acabou de ver ali com a pintura do menino, e também outros que vão se dedicar aos nus femininos, como é o caso desses que a gente está vendo agora, né? O Boyer, o Chabas, Zier, pintando várias cenas dessas as mulheres, né, os nus femininos, que faziam muito sucesso no salão. A gente nota também como tem também a influência do impressionismo, principalmente aqui no jardim, né, dans le jardin, com esses reflexos da luz no corpo da mulher. Aqui eu trago mais algumas obras que também fizeram parte das exposições francesas na Galeria Jorge, mais uma vez para mostrar essa grande diversidade de temas. E fecho agora com mais 3 obras que também participaram dessas exposições, de 3 franceses, paisagistas, e a gente nota, então, nessas paisagens, que há realmente essa absorção do impressionismo nessas obras. Conclusões. De fato, foi grande o número dos artistas franceses que expuseram no Rio e em São Paulo ao longo dessas décadas. Na maioria, eles eram ligados à tradição acadêmica e aos salões de arte parisienses, mas a gente também nota que o impressionismo já tinha sido assimilado nas produções deles, mesmo que associado a temas de um apelo emocional, como essas cenas de crianças, os nus femininos. E, na maioria, vai sempre predominar uma modernidade moderada. Essas aqui são as nossas referências, agradeço muitíssimo, Débora e João Paulo, e obrigada pela atenção.